Olá, olá a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma live da página Filosofia hoje, aqui mais uma vez com o professor André Azevedo da Fonseca, que vai falar do seu novo livro. Mas antes disso aqui, fazer uma breve apresentação, né, para quem ainda não conhece o professor. Ele é professor e pesquisador do Centro de Educação e Comunicação de Artes da Universidade Estadual de Londrina, é doutor em História pela Unesp, pós-doutor do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio, foi professor visitante na Universidade Complutense de Madrid e é autor de vários livros, como Cotidiano Cultural e Outras Histórias. E hoje ele vai estar falando aqui especialmente, né, do livro A Metrópole Imaginária, lançado mais recentemente, né? E o professor André é um cara aí que tem a sua fama, já apareceu na TV, né? Trabalhou com isso, inclusive. Sempre foi um grande divulgador, né? Uma inspiração minha lá no YouTube, né? E eu hoje, então, aqui, mais uma vez presente na nossa live, espero que gostem. E, como eu sempre digo, né, professor, a primeira pergunta é para mostrar que eu não estou falando com o robô. Mas como o senhor já vem aqui ano passado, eu perguntei do filme favorito, agora eu quero perguntar uma coisa que eu sei que tu gosta. Aliás, muita gente te reconhece, né, por causa da música, né? Por causa de músicos aí que postou, tocando, cantando, fazendo paródia e tal na internet. Eu me lembro, há uns anos atrás, uma situação muito curiosa contigo, que o pessoal criticava assim, os professores acadêmicos não divulgam, né, o seu trabalho nas redes, bababá, aquela reclamação. Aí tu começou a postar, vinha uma reclamação contrária. Como é que o cara é professor acadêmico e está postando nas redes? Não pode, o professor acadêmico tem que fazer pesquisa acadêmica. Para tu ver o mundo louco que a gente vive, né? E mesmo assim, né, arranjava ali o teu tempinho ainda fazendo publicações de livro e tocando um rock. Então eu quero te perguntar aí, professor, qual é a tua banda de rock favorita e por que é a tua banda de rock favorita? Filosofia tem que dizer o porquê, vamos lá. Boa. Também fabuloso falar com você de novo. É só assim, né, pra gente se ver. Acho que estamos aqui no Sul, mas ainda mais agora com pandemia. Mas a gente não pode mais arrumar desculpa depois que estivermos vacinados, hein? Imagina. E eu, inclusive, estou meio parado com produção de YouTube por conta de ensino remoto. Incrível que pareça. Incrível que pareça, não. Isso deixa a gente exausto, né? Acho que você, professor, sabe disso, né? Como que eu estou participando, se a gente entender que aula, reunião, orientação são lives, de umas 10, 15 lives por semana. Então tá um super intenso. Amanhã tem reunião, quarta-feira é reunião. Então eu acabei parando um pouco essa produção no YouTube, mas eu acho, mas tá lá os vídeos, de vez em quando eu ainda consigo publicar, e eu vejo que ainda que tenha muitas contradições, eu acho que ainda é interessante. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, porque eu ando muito desconfiado que, inclusive eu estou relendo agora a Sociedade do Espetáculo, que essa lógica de rede social mais distancia do que aproxima as pessoas dos estudos. Mas isso seria um outro papo, um dia a gente conversa sobre isso também. Mas sobre banda, então, eu gosto muito de 1 milhão de banda, né? Então acho que varia. Então talvez o que eu diga hoje é diferente do que eu vou achar amanhã. Mas hoje eu acho que uma banda que eu tô ouvindo muito é o Sonic Youth, porque é uma banda lá dos anos 80, anos 90, que foi a minha adolescência. Eu ouvi um pouco. Curiosamente, na época, eu gostava menos do que hoje, porque eu achava muito barulhenta. Eu gostava de heavy metal, mas o heavy metal, apesar de aparentemente ser barulhento, ele é muito conservador, ele é ordenado, assim, né? Ele é um ritmo constante, ele é uma bateria, tum, tatum, 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 tatum.
uma harmonia. Já o Sonic Youth, ele é caos total, assim, é microfonia, ruído. Então, a impressão que eu tenho é que é uma banda que representa muito bem esses tempos de cacofonia, sabe, de ruído e de perplexidade. E depois que eu li, sobretudo, a biografia da Kim Gordon, que é a baixista, letrista, cantora do Sonic Youth, eu achei ainda mais interessante a busca que eles fazem por se expressar de forma contemporânea, como eles são interessados em arte, em linguagem. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabe? Não era uma banda que era alienada do próprio som, como a gente vê sempre. Eles estavam realmente experimentando sonoridades. Então isso eu fui descobrir, curiosamente, depois de velho. Então é uma banda que eu tinha dificuldade. Eu via os meus amigos que gostavam de Sonic Youth na época, mas eu não conseguia digerir. Eu vinha digerir depois. Então hoje, talvez a minha banda preferida. Não sei amanhã. Amanhã que dia? Dia 30 de março, não sei mais qual vai ser, mas hoje é. 30 de março é o dia que mais sem dinheiro do ano, né? De fevereiro é mais curto, março parece que é gigante, a gente paga as contas de fevereiro e não sei quem, imposto de renda, aquele cara. 30 de março é o dia mais sem grana da história do Brasil para todo mundo. Longo, né? Mês. Mas eu acho interessante, né? Porque essa avaliação que tu faz, ela é perfeita, né? A gente muda muito de acordo com o momento, e aí vai gostando mais de umas coisas, menos de outras. Tu sabe que eu mantenho... Deu um eco, assim. Não, é meu celular tocando aqui, vou desligar. E aí, quem sabe faz ao vivo, né? É um quá-quá. Quem sabe faz ao vivo. E aí, por exemplo, eu tenho uma tradição, acho que desde lá de 98, 99, né? Que eu separo umas 20 músicas e faço a minha trilha sonora do ano ali. Eu chamo de CD, né? Embora hoje em dia não existe mais o CD. Pois é. Eu já sou do LP, eu sou mais velho que você. Dava menos música, não dava as 20 no LP. No CD dava as 20. E aí vai ali e vai trocando as músicas realmente. Claro, historicamente tem aquela banda que a gente gosta, mas realmente essa coisa do momento é muito forte. Eu até tô montando o meu 2021 e é um momento assim que eu não sei bem, assim, porque o que me lembra festa, aglomeração e tal, me deixa para baixo, porque me lembra que não dá para fazer, que outros países já estão muito à frente. E se é algo muito triste, eu digo, não quero mais tristeza, né? O mundo tá horrível, não dá nem para abrir mais a timeline da rede social, porque é óbito. Então, assim, tá uma coisa tão louca, né? E eu descobri esses dias um termo para isso, é doom scrolling, ou doom surfing, que é o ato de você consumir um excesso de notícias ruins em um curto período de tempo por conta de navegar em rede social. Então já existe um termo para esse mal-estar, impressionante. Para tu ver, né? E esse tipo de ciência social, vamos dizer assim, imediata, que tenta entender o momento, é muito interessante, né? Igual a gente está falando, a história tem esse vício de chegar depois. A filosofia nem se fala, a filosofia chega 200 anos depois como novidade, né? Porque ela vai avaliando o que os historiadores avaliaram há 100 anos atrás, né? A sociologia, nesse sentido, eu acho até mais interessante, né? Mas só nesse sentido. Em outros, eu gosto dessa reflexão lá, que faz uma análise de 200 anos atrás, e eu sei que é um pouquinho que tem aí no teu livro, né? Então eu gostaria que tu explicasse para o público da página Filosofia hoje, que tá aí assistindo, que tem que dar o like, tem que compartilhar, chamar mais gente aqui para dentro da live agora, e que logo mais eu vou publicar as páginas iniciais, né? Há uma degustação que a editora disponibilizou aqui para vocês fazerem o download e, se gostarem, aí comprarem o livro, né? Então, professor, explica para o nosso público e para mim também, né? O que a gente vai encontrar no teu novo livro, A Metrópole Imaginária, por favor. Ok, inclusive, cadê? Tá aqui. Esse é o livro, Metrópole Imaginária. Ele saiu pela editora da Universidade Federal do Paraná. Ele é baseado na minha tese de doutorado. Na minha tese, que inclusive eu publiquei trecho dela em 2012, eu estudei
quais foram os elementos que um determinado político mineiro, lá dos anos 50, manipulou na sua sociedade para ser interpretado como um mito, que seria capaz de conduzir o seu povo à Terra Prometida. Esse cara se chama Mário Palmério, ele foi um escritor, e aí eu percebi que o primeiro personagem que esse escritor criou foi ele mesmo. Ele atuou em sociedade, ele escreveu na sociedade. Em vez de escrever um livro, ele escreveu na sua própria sociedade, manipulando símbolos e atribuindo a si mesmo um aspecto superestimado. Ele conseguiu, a gente usa o termo, eu nem uso o termo enganar todo mundo, porque é mais complexo do que isso, a gente vai conversar sobre isso. Aí, para poder entender como esse cara se transformou em um mito, eu precisei entender a sociedade onde ele foi socializado. Na antropologia a gente sabe disso, né? Quando a gente estuda magia, magia em termos antropológicos, o que a gente tem que entender é quais são as condições sociais que permitem que pessoas daquele jeito se sobressaiam. Então a gente sempre observa o campo, né, onde aquela planta nasce. É preciso ver quais são as condições que permitem a emergência de determinados personagens. E nesse livro eu eu me debrucei sobre os documentos para poder compreender que sociedade era essa. E os resultados foram muito interessantes, porque eles, apesar de estarem situados em um determinado momento histórico, naquela cidade em particular, são universalizáveis. Então, por exemplo, eu percebi uma dinâmica que é comum em qualquer cidade. Eu vou contar para você, me diz aí se Porto Alegre é assim também, que é um jogo entre os detentores de poder para se autoafirmar através de elogios circulares. Então, como é que as pessoas fazem? Elas sabem que é preciso obter poder e manter o poder não só através da força, não só através da polícia, mas também através de símbolos. Então, como é que eles fazem? Cria-se um circuito para que um homenageie o outro e o outro homenageia um. Então todos são super homenageados, mas por eles mesmos. Criam sistemas de homenagens públicas, de comendas. Sabe quando alguém recebe uma comenda, uma medalha? Isso a gente supõe que a pessoa é meritória, né? Supõe que a pessoa é muito boa a ponto de receber um prêmio dessa natureza, mas na verdade é um jogo de autoafirmação para que a instituição que premia, ela está na verdade se autopremiando de forma indireta, porque ela está fazendo com que os seus próprios valores sejam consolidados, sejam monumentalizados através desse tipo de ação. A gente vê pessoas que são muito preocupadas em nomear rua, sabe, essas pessoas que são nomes de rua, criam-se bustos para homenagear determinados personagens, nomes de escola. Então, esse tipo de ação para monumentalizar a importância de determinados personagens, de determinados valores, né, que representam determinados valores em uma sociedade, isso é um jogo político, não tem nada de meritório, não tem nada de neutro, sabe, não tem nada de inocente, e um dos objetivos, né, ou o principal objetivo desse tipo de ação é fortalecer uma determinada ordem social, para que algumas pessoas sejam relegadas à função de espectadores. Então a gente olha para os livros de história e imagina, nossa, ele é um personagem histórico. A gente esquece que todos nós somos personagens históricos. Não existe essa história de um personagem histórico, todos nós somos. A experiência de todos é relevante, tanto é que na história hoje há muitas linhas na historiografia que estudam história das pessoas comuns, microhistória. A história oral procura entender
como são as experiências das pessoas comuns na história, porque entende que a experiência das pessoas extraordinárias explica pouco, justamente porque são pessoas extraordinárias. Se você quer entender como era a sociedade de um período, você tem que estudar as pessoas comuns, né? A história do cotidiano, aí tem a história das mulheres, a história dos negros, que é relegada, sabe? É uma história que não é contada de forma deliberada, porque quem conta a história é quem financia, né? Então a gente vê prefeituras que financiam uma história oficial da cidade com aqueles mesmos personagens. Aí tem uma fundação privada que conta a história do seu jeito. Então, assim, essas manipulações na história são muito conscientes e os contemporâneos fazem isso de forma deliberada, através desse tipo de circuito, né? E nessa sociedade em particular, era uma sociedade semi-rural nos anos 40, ou seja, é uma cidade pobre, decadente, que tinha uma saudade, uma nostalgia de um suposto período heróico no século XIX, em que a cidade era próspera, e eles tinham uma autoimagem muito superdimensionada de si mesmo. Só que, para poder manter essa imagem de uma metrópole no interior do Brasil, diante daquela sociedade extremamente decadente, eles precisavam criar uma ficção social, uma ficção na sua própria cidade, para convencer a todos e a si mesmo que eles viviam em uma metrópole. Então, esse arranjo narrativo feito nos jornais, sabe, feito em discursos, feito em alguns monumentos, em casarões, eu entendi por que as pessoas precisam ostentar a sua fortuna de forma tão explícita, morando em palacetes que são, assim, suntuosos e causam admiração, inveja das pessoas, porque essas pessoas sabem que esse tipo de poder, esse tipo de violência simbólica, para usar um termo do Bourdieu, causa efeitos. Então as pessoas acabam acreditando mesmo que aquelas pessoas são especiais, são melhores e por isso elas merecem aquilo, e a nós que somos pessoas comuns cabe obedecer, cabe admirar. Aí eu descobri que uma das formas mais comuns de pessoas poderosas exercerem seu domínio é fazendo com que os outros as admirem, e mais do que as admirem, as venerem. Porque quando alguém consegue a veneração do outro, parece que sociologicamente consegue também com que o outro admita qualquer arbitrariedade, porque parece que você conquista o privilégio de esculhambar o outro e o outro vai achar que está certo, né? Tem até aquele ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe? Então essas forças simbólicas da sociedade contribuem para a manutenção de determinada ordem e por isso elas são nomeadas de violências simbólicas. Então, esse livro conta bastante sobre essa dinâmica. Exatamente, é uma história do Brasil, a Juliana está mencionando aí. Eu tenho muita consciência de que essas considerações sociológicas, elas são universalizáveis. O que eu fiz foi estudar como essa questão universal foi realizada em uma cidade do interior dos anos 40. E isso na história é interessante porque quando a gente olha para o passado, a gente vê que eram coisas absolutamente caricatas, sabe? A forma como as pessoas eram descritas nas colunas sociais era absolutamente ridículo olhando com os olhos do presente, né? Era exagerado, etc. Então a gente olha essa caricatura com mais facilidade, porque apesar de ser a mesma sociedade, é uma sociedade do passado, é muito diferente. Então a gente consegue um distanciamento e enxerga as bizarrices com mais facilidade. E isso faz com que depois a gente volte para o presente e comece a perceber, olha, tá acontecendo bizarrices no nosso cotidiano, tá acontecendo absurdos, mas nós, por estarmos anestesiados, né, por estarmos aí no dia a dia, a gente acaba normalizando o absurdo.
Então, não é que olhar para o passado vai fazer com que a gente consiga entender os absurdos do presente, mas no mínimo a gente vai saber que tem absurdos e que a gente normaliza absurdo, sabe? A gente não percebe porque a gente vive no dia a dia, a gente acha que é normal, naturaliza violências. Acho que esse é um grande ponto. Mas essa história, portanto, de observar como que uma sociedade cria uma ficção social para fazer com que os elogios circulem só em pequeno grupo. Isso é muito importante para a gente ver como que as oportunidades sociais são restritas de uma forma muito deliberada. Eles sabem fazer isso. Então, a gente vê, por exemplo, que a coluna social de jornal, eu sempre achei ridículo, assim, era uma vaidade, esse pessoal, que bobagem, eu achava que era pura vaidade, mas depois que eu fiz essa pesquisa, eu descobri que não é vaidade, é poder. Pessoas pagam para estar nas colunas sociais, para serem elogiadas e celebradas, né, com superlativos em coluna social, porque estando em coluna social, essas pessoas se reconhecem, começam a circular entre aquele grupo em particular. Aí eu descobri, e isso gera mais oportunidades sociais, por um lado, e restringe as oportunidades sociais para um grupo que frequenta aquele circuito. Aí eu percebi que esses grupos também têm truques que são muito violentos, assim, eles querem que os outros queiram participar dos grupos, mas ao mesmo tempo eles não podem aceitar todo mundo, justamente porque um grupo seleto, ele só é seleto na medida em que ele exclui. Então ele tem que ser um objeto de desejo, mas não pode aceitar todo mundo. E como as pessoas querem participar desse grupo, tá vendo? As pessoas legitimam, dizem que é certo, acham que é normal, e se reduzem e se humilham, de certa forma, para poder ser aceito. Aí eu descobri que a gente, que não sei que termo eu daria para nós, mas a gente acha que a gente consegue vencer o inimigo pelo combate. Essas pessoas aprenderam que a melhor forma de vencer o inimigo é pela cooptação. Por isso que a gente vê bilionário que não está nem aí quem é o presidente. Eles, seja lá quem for que estiver no poder, eles vão bajular, sabe? Eles vão elogiar. Eles têm um estômago de avestruz para esse tipo de bajulação. Então, essa sociedade da bajulação, da reciprocidade, da troca de favores, é muito perniciosa, porque, tá vendo? Não são as pessoas com mais mérito que vencem. Não são os mais inteligentes, sabe? Não são as mais éticas. Na verdade, eu vi nesse livro até o contrário. Essas sociedades substituem a virtude pela máscara da virtude. Ou seja, em vez de serem beneméritas, altruístas e éticas, essas pessoas são elegantes, sofisticadas, sabe, polidas. Então, eles substituem a ética pela sofisticação. E aí, com a máxima elegância, a pessoa pode fazer as piores violências contra os outros com sofisticação, sabe, com classe. E isso é um jogo, sabe? E nesse livro, né, como é um livro de história, eu conto como que isso ocorreu na prática. Como é que, por exemplo, essa boa sociedade benemérita, que se queria uma sociedade cristã, perpetrou violências inomináveis contra os leprosos na cidade, por exemplo, mas para isso tiveram que fazer todo um manejo moral para poder justificar o exercício da violência sobre os leprosos. É uma longa história, a gente pode ir tocando essa discussão durante a nossa conversa. Mas esse é um ponto importante, Fábio. O imaginário não é um cosmético na vida da sociedade.
sabe? As pessoas manipulam muito o estado de espírito, manipulam as expectativas, a autoimagem que cada um inventa sobre si mesmo. São forças poderosas que moldam a sociedade e nos colocam nos nossos devidos lugares, sabe? Ordena a sociedade para que determinados grupos se sintam à vontade e outros se sintam constrangidos. A gente vê isso, né? Quando eu lembro na adolescência de ficar intimidado quando eu vi alguém de terno. A gente vê isso, né? Quando chega alguém de terno, uma determinada aparência, ele tem esse poder intimidatório que é próprio da linguagem da sua roupa. A gente vê como que chefes, prefeitos gostam de ficar em cima da escadaria, porque há uma simbologia muito poderosa sobre alguém que está num patamar superior. Então são detalhes que são, essa é uma questão muito importante, aprendidos. Uma vez um colega perguntou, mas as pessoas sabem disso? Fazem isso conscientemente ou não? Aí eu dei uma resposta na época incompleta. Olha, as duas coisas, é consciente e não. Eles aprendem desde criança a se comportarem de determinada forma, a falar com determinado linguajar, a se vestir daquele jeito. Por que que uma madame faz questão de comprar uma bolsa de 5 mil reais, uma Louis Vuitton? Eu também nunca entendia isso, eu achava absurdo, mas depois eu entendi. Quando você usa um símbolo que é inacessível a outra pessoa, tá vendo? Esse símbolo é só seu, exatamente, consciente e ideologicamente comprometido, exatamente. Então, quando você usa um símbolo que é inacessível ao outro, você consegue fazer com que só aquele grupo que tem condições de adquirir aquele símbolo possa usá-lo, e então essas pessoas vão se ver e vão se reconhecer, e aí conseguem usufruir todos os privilégios desse reconhecimento. Casam entre si, fazem negócios entre si, fazem alianças políticas entre si, porque eles não vão fazer uma aliança com alguém que não é capaz de adquirir aquele símbolo. Por isso, né, que a gente vê de uns tempos para cá, né, como que essas pessoas ficam furiosas quando veem pobres em aeroporto. Avião era um símbolo restrito, inacessível, e de repente se tornou um símbolo democratizado. Então não diferencia mais. E isso é uma ameaça, certo? A esses circuitos de bajulação que fazem parte do poder. Nessa sociedade isso nem era uma ameaça ainda, eu falo dos anos 40, né, uma sociedade super fechada, ditadura, Vargas ainda até 45, então era uma cidade, imagina, de interior, então havia pouquíssimos casos de questionamento, né, dessa estrutura, que perdura. A gente vê, né, como que em qualquer cidade a gente vê esse tipo de jogo entre pessoas que se autoconfirmam mesmo sabendo que são incompetentes. Esse é a grande tragédia. Mesmo sabendo que são pessoas absolutamente inaptas, sabe? São pessoas vis, mas por estarem no circuito, elas se autoconfirmam. Por isso que não é propriamente uma enganação, sabe? Eles não se enganam. Há uma ficção consentida, sabe? O Nietzsche, né, falava isso muito bem. As pessoas não têm medo da verdade, ou melhor, não é que as pessoas não gostam de mentira, as pessoas não gostam dos efeitos negativos que a mentira pode provocar para a sua vida. Assim como também não gostam da verdade, gostam dos efeitos positivos que a verdade traz para a sua vida. Então, se a mentira traz efeitos positivos, as pessoas adoram a mentira. Se a verdade traz efeitos negativos, as pessoas não vão gostar da verdade, e vice-versa. Então, esse jogo de interesses, né, ideológico, ele precisa ser claro quando a gente analisa essas ficções de mérito na vida social.
Então, basicamente, assim, esse é o grande tema, né? E aí eu divido em 3 capítulos. Eu conto a história da criação da cidade, que também é universalizável, muita violência, matança, invasão de terra por grandes proprietários que trocam, assim, uma sesmaria, trocam uma área gigantesca por um leitão, e ficam, herdam aquilo e passa para neto, bisneto, e então aquelas famílias que donas da cidade, literalmente. No segundo capítulo eu falo sobre essa estrutura, e no terceiro sobre um caso específico que ajuda a entender também como que essa disputa por prestígio é uma obsessão, mas não é uma obsessão por vaidade, né? Eu conto a história de uma Miss Brasil, que por um motivo lá, é uma longa história, foi visitar a cidade, então ela foi disputada pelas elites para que pudessem ser fotografadas ao lado dela, porque seria uma fortuna de prestígio. E aí essa pessoa, a Jussara Marques, depois ela foi candidata a vereadora, mas quando ela deixou de lado o papel que as elites esperavam dela, ela foi hostilizada de uma forma brutal, ao ponto de desistir da política e voltar a cumprir o seu papel de Miss. Aí sim voltou a ser querida naquela sociedade. Então, uma clareza, né, é muito explícito como que há forças, né, que colocam as pessoas nos seus devidos lugares, utilizando vários desses recursos. Falei para você, uma pergunta dá uma live. Depois vira um vídeo pro YouTube, porque o pico, cada pergunta vira um vídeo pro YouTube. E aqui temos um baita vídeo, não tenho dúvida. Professor, olha só, né? O senhor ali fez um estudo e tudo mais de uma pequena cidade do Brasil, mas é um in vitro do que a gente vai encontrar no país inteiro, assim, na minha opinião. E quando falaste ali, Porto Alegre não é muito diferente e, na verdade, é assustadoramente igual, né? Como dizia o Engenheiros do Havaí, a nossa cidade é muito grande e tão pequena, estamos longe demais das capitais, né? Isso é Porto Alegre, né? Então aqui é um mundinho fechado, é as mesmas famílias, é os mesmos times, é os mesmos heróis. A gente acredita na mentira da Revolução Farroupilha do 20 de setembro, canta isso e ensina nas escolas, né? Então não precisa dizer mais nada. Bom, agora fui polêmico, a gauchada aí vai me dar um pau depois. Mas eu sou junto com o Juremir Machado aqui, eu tô sempre publicando contra essa história aí, que é muito mal ensinado. Toda escola que eu passo, a gente toca no assunto, tinha figuras interessantes ali, Bento Gonçalves e tudo mais, mas a Revolução foi uma fraude e perdemos, né? Porém, a gente estuda na escola que foi uma grande revolução vitoriosa. Estuda realmente isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu aprendi isso, uma grande revolução vitoriosa. E não que, na verdade, é uma fraude de estelionatários. O idealismo do Bento Gonçalves foi utilizado, teve massacres, tal. E tu sabe, assim, é tão blindado esses sistemas das colunas sociais, né? Eu vi ali, alguém postou, né, que a questão de não entrar gente das periferias, não entrar gente diferente. Aqui é muito, né? Os clubes, né? Grêmio Náutico União, Sojipa, esses clubes, assim, é uma paneira de quem entra, de quem participa, de quem aparece, de quem publica. E eu, em toda a minha vida, eu só tive um contato com uma pessoa, assim, dessa elite, e eu me lembro de cenas, justamente dela pegar a 0 Hora da família Sirotsky, né? Aí abrir assim, não gostar da nota que fizeram sobre ela ligar para a redação, dar piti, aí no outro dia vem uma nota diferente, assim, coloca uma foto, assim, né, de 15 centímetros dela ali na 0 Hora, e tá tudo resolvido, né? Assim, coisas que a gente não imagina fora dali, e entra naquilo que a gente vinha conversando antes, né? A história no Brasil é tão bizarra, tem tantas viradas e tudo mais, que ela parece que não acontece, parece que ela é escrita. E entra no que tu falaste ali, que essas elites, né, sabem, no fundo, ou de forma consciente ou inconsciente, aí eu não sei se é consciente, porém ideologicamente comprometido, como a gente falou ali, mas tem noção que
não são tudo que eles gostariam de ser, então eles trocam, vamos dizer assim, a ética pela estética, né? O ser pelo parecer ser. O jornalismo entra como uma ferramenta importante, mas eles fazem algo parecido lá com o livro do George Orwell, 1984. Eles tentam escrever a história a partir da sua narrativa, independente dos fatos, né? Eles tentam trocar os fatos pela sua narrativa no lugar da verdade. E talvez por isso que a história brasileira tem tanto essa cara de ficção e ficção ruim, né? Aí eu te pergunto, né? O teu livro ali é um estudo científico, é um estudo verdadeiro, mas essas histórias, vamos dizer assim, tanto em pequenas quanto grandes cidades, né? Vamos dizer assim, a história do Brasil, a história oficial do Brasil, quanto tu acha que realmente é história, fato, ciência? Quanto tu acha que é ficção? Uma narrativa que é contada para tentar justificar quem eles gostariam de ser e não são? Por favor. É uma pergunta bem complexa, muito boa pergunta. Antes, um comentário sobre essa questão de eles saberem ou não saberem. A gente vê que há manuais de instrução para orientá-los nesse tipo de conduta. Entre esses manuais, um dos mais importantes são os manuais de etiqueta. Sabe, o Norbert Elias demonstrou muito claramente como é que as elites começaram a se distanciar do vulgo, né? O nobre, né? O cortês que vivia na corte se diferenciava do vilão que vivia na vila por conta dos seus modos. Então você aprende a utilizar esse copo ou aquele copo, esse garfo ou aquele garfo para sobremesa. Isso não é por higiene, não é por paladar, não é nada disso. É para você se distinguir através de uma educação que é de uma educação comportamental que é impedida ao outro. O trabalhador não tem tempo. Não tem tempo de se dedicar a esse tipo de instrução que aparentemente é inútil, certo? Mas que na verdade ele é estratégico para a distinção social e para a separação social. Então os manuais de etiqueta têm esse papel que é explícito, ensina-se. Eu estudei, tem exemplos de manuais, de instruções de manuais de etiqueta dos anos 40, é violentíssimo. Eles dizem coisas assim: quando você entra numa loja, você não diz bom dia. Você já tem que chegar e pedir o que você quer, educadamente, e se retirar educadamente também, sem dar muita conversa para o vendedor. Então, tá vendo como que essa atitude polida, sofisticada, elegante, nobre, diminui, sabe, estigmatiza, constrange de forma muito sutil e impõe uma barreira simbólica, impõe um poder. E isso é ensinado, sabe, para as pessoas, né, nos salões e pessoas que têm condições de consumir esse tipo de aprendizado, né, de instrução. Sobre história, há essa longa discussão se a história é uma ciência, se é uma narrativa. Não é uma ficção, isso é claro, porque nós sempre estamos baseados no documento e na crítica do documento. O Jacques Le Goff, o grande historiador, ele diz assim: olha, todo documento é feito para mentir. Então, o papel do historiador é investigar os motivos que fizeram com que aqueles agentes forjassem os documentos dessa ou daquela maneira. Então, quando a gente vai olhar um documento, a gente não acha que aquilo é verdade, como os positivistas diziam. A gente olha para o documento e diz: que contexto é? O que ele não disse? O que ele ocultou? O que viés ele trouxe? Imagina, você é professor, você vai estudar a realidade de uma escola pegando as atas de colegiado. Não diz tudo. Oculta um monte de coisa. É colocado de determinada forma para ficar. Então, sim, o historiador sabe disso.
Então, nós fazemos história baseadas em documentos, mas nós interpretamos os documentos, é óbvio. Relacionamos, triangulamos. Agora, uma outra questão que talvez é tão séria quanto essa é o silenciamento, é o que se chama de epistemicídio, que é quando você deliberadamente não estuda determinados grupos, a história desses grupos ela é negada como se não fosse importante, e a gente simplesmente se esquece de que a gente estava conversando isso nas preliminares, né? Historiador não faz projeção, porque a gente sabe que a única certeza que o historiador tem é que o futuro é imprevisível, né? Hoje estamos vendo aí um dia complexo. O que vai ser amanhã? Ninguém sabe. O que vai ser daqui um ano? Não sabemos. Quem diz que sabe tem 50% de chance, tem chance de acertar, né? Relógio parado acerta uma vez por dia. Então, esses caras que se autodenominam profetas, ok, é normal acertar. Eu posso dizer, sei lá, Bolsonaro vai sofrer impeachment, tem alguma chance. Assim como quem diz, aí passa, ele tem o impeachment, aí eu falo assim, tá vendo? Eu sabia, mas é bobagem, ninguém sabe, no fim das contas. Por isso, a gente se esquece de que a história do passado também era assim. Então, os contemporâneos não tinham noção do que ia acontecer. Havia muitos projetos de sociedade que foram abortados, que foram castrados, que não foram para frente, apesar de serem projetos lindos. Por quê? Não é porque eram piores, porque não reuniram as forças, porque não eram os mais poderosos. Então não é o melhor que vence na história, sabe? Não é um darwinismo, né? Nem Darwin é o melhor, você sabe disso. As pessoas têm essa má formação, né? A natureza vai se transformando a partir de acaso, de mutações que vêm do acaso e de adaptação naquele contexto. Não é necessariamente uma evolução no sentido de estar melhorando, é uma transformação permanente baseada em acaso e contexto, em relação entre acaso e contexto. História, eu não estou comparando a história natural, mas a gente vê essas dinâmicas também. A gente é sempre muito instável. Há muitas histórias que são interrompidas, mas que nem por isso não devem ser estudadas. O Edgar Dedeca tem uma discussão muito importante sobre a história dos vencidos. Quais foram as histórias que aconteceram, que foram interessantes, que trazem conhecimento, que nos inspiram, que nos mostram o que é a humanidade, que explicam o que nós somos, mas que perdeu e por isso não foi contada pelos vencedores, ou foi estigmatizada. Então hoje há todo esse movimento que é muito importante, de decolonialismo, ou seja, a gente sempre se vê através dos olhos dos outros, né? A gente vê o europeu nos define, e nós assumimos essa definição e nos situamos como se realmente fôssemos periféricos, sendo que há muitos conhecimentos, e não é demagogia isso, né? Há muitos conhecimentos que nos definem melhor do que o conhecimento do outro. É simples assim. E a gente deliberadamente não estuda isso. Isso não está. Isso não é foco. Isso é denegado, sabe? Isso é estigmatizado. Então a gente viu um movimento, né, dos anos 70 para cá de reexplicação da história da África. A gente sempre vê que como é equivocado, são representados nos livros didáticos como coitados, como escravo, mas isso é uma representação absurdamente parcial. É a história dos negros sendo contada pelos brancos vencedores, mas há uma história da África fabulosa, assim, impérios e muita coisa acontecendo. Aí a gente vê, né, tem um meme na internet que brinca com isso. O pessoal brinca assim, olha, só porque
não foi o homem branco que fez, vocês ficam falando que foi ET, que foi OVNI, que pirâmide do Egito, não é africano, não, é OVNI, que Maia, né? Não, isso foi alguma... Imagina, tá vendo como que imperceptivelmente a gente acaba se vendo reduzido, né? Por conta dessas perspectivas que são feitas para nos reduzir, porque, de novo, tem jogo de poder. E aí, de novo, a gente entra, né, na produção material da história, né? Essas fundações patrocinando livros que conferem a determinados personagens um estigma de heroísmo, de espírito benemérito, determinadas histórias são melhores. Então há uma disputa política também acontecendo nas narrativas que são colocadas para que a gente crie sentido para o mundo. A história está consciente disso, a produção historiográfica acadêmica é intensa, mas a gente vê como que o mercado editorial traz deformações horrorosas. A gente vê esses guias historicamente incorretos da história, como eles fazem mal, com preconceito, com estigma, sabe, reforçando um discurso extremamente nocivo mesmo para a compreensão da complexidade da história. É uma ideologia oculta, né? Esse é o problema. Quando a gente explicita de onde estamos falando, nós oferecemos aos leitores a oportunidade de coligir, né? Olha, esse livro partiu desse princípio, então posso interpretar criticamente e situar esse texto. Quando a ideologia é oculta, esse é o papel da ideologia, ele se vende como neutra, mas ele é mais nocivo porque ele impõe um viés ideológico disfarçado de neutralidade. Isso é muito ruim. Então, a história acadêmica tem essa complexidade, o mercado editorial foi dominado por pessoas que sabem se comunicar bem com esse público que quer isso, e que mais do que quer, que precisa disso, né? Falamos aí no nosso primeiro momento do papo, como que nomear uma sociedade, criar sentido para ela, é imprescindível para o seu próprio projeto de poder, que defende seus próprios privilégios. Então, se você reforça uma determinada visão da sociedade, que reforça aquilo que você quer, que reforça os seus privilégios, que reafirma o seu papel na sociedade como um protagonista, como alguém melhor, tá vendo? É um jogo também. Mas aí tem uma longa discussão, né? O papel dos divulgadores científicos nisso, como é que os pesquisadores acabaram se contentando em publicar em revista acadêmica só de circulação só entre historiadores e deixou de lado a comunicação com o público. Aí pessoas sem escrúpulos acabam se aproveitando dessa lacuna. Então há uma longuíssima discussão que hoje até acho que está num momento aí interessante, né? A gente vê muito podcast de história, a gente vê mais livros, uma tentativa um pouco maior de popularizar de uma maneira mais interessante, mas há um longo trabalho, sobretudo esse de deixar claro para as pessoas que a história local ela é interessante e tem que buscar a história dos vencidos também. Eu acho que, tá vendo aí, esse problema ele faz parte dessa discussão sobre ficção e realidade na história. É uma baita questão, mais um tema aí para uma outra live. E eu acho que a gente até pode trazer, por exemplo, um dos meus autores, né, que eu estudo, o Adorno, a questão da dialética negativa, ela vai justamente nessa linha, né? Porque, por exemplo, na filosofia tu tem muito marcado Hegel e Marx, porém, tanto Hegel quanto Marx, eles têm uma característica, eles acreditam numa progressão da história. Um através da dialética das ideias e o outro através da dialética das lutas de classes, né? Mas ambos acreditam que há um progresso nisso. O Adorno vai dizer que assim, ó, esse progresso ele não tem como ser calculado porque tu tem a dimensão negativa, que é tudo aquilo que sobra do processo sintético,
que dentro da história são grupos, no geral, grupos derrotados, mas mesmo entre os grupos vitoriosos, a história que se segue é que ela não é a oficial propriamente dita. Então, por isso a história dá uns galopes, uns saltos, assim, que quando a gente vai avaliar parecem até metafísicos, né? Da onde isso aí vem? Mas é porque a gente vinha da linha da análise das sínteses e esquecia o que sobra do processo sintético. Tem tese, antítese, e a síntese não é o todo que nasce dali. Ela é só o que se apresenta na superfície. E todo o restante do iceberg aí a gente teria uma discussão de horas e horas. Mas eu vou fazer um gancho, ali no nosso roteirinho, eu vou fazer um gancho para a pergunta 5, a 4 virá, mas a 4 é bem técnica, bem específica. Mas assim, professor, tu falou ali do mercado editorial, sabe? Que é um grande calcanhar de Aquiles. E mesmo dentro dos acadêmicos, por exemplo, nós professores de escola, a gente o tempo todo, até porque não tem carga horária para isso, não é remunerado para isso e não consegue publicar, a gente não é senhor da nossa própria história, né? Toda a pedagogia brasileira é maravilhosa, tem Paulo Freire, etc., mas é construída por acadêmicos que não trabalham no chão da escola. E nós, professores, não conseguimos contar a nossa história. Se a gente faz o esforço aquele sobre-humano de trabalhar de graça para produzir, ninguém quer publicar a gente depois lá na frente, né? A gente, de certa forma, tem que entrar subordinado dentro de um trabalho de um professor acadêmico para fazer isso, né? Esse livro, teu agora, ele tem uma novidade, né? Eu gosto de usar muito essa expressão, ele tem um pulo do gato, que entre as diversas coisas, ele está publicado numa editora acadêmica, tu és um professor acadêmico, mas ele teve um tal financiamento coletivo, ele teve aí uma alternativa em relação ao mercado editorial aí, engessadão que a gente já tem, né? Então, eu queria te perguntar isso, né? Como que tu considera que essas iniciativas aí, como o financiamento coletivo, podem ajudar no desenvolvimento da literatura, filosofia e da ciência brasileira nos próximos anos? Por favor. Tá. A pergunta é muito boa, porque tem alguns segredinhos aqui. Como diz, né, o João Kleber, vou revelar o segredo, tá, agora. O financiamento coletivo, na verdade, foi... Acho que o pessoal sabe disso. Foi uma estratégia de marketing. O que eu aprendi? Eu li alguns livros de marketing, até por também trabalhar na área de comunicação, eu aprendi umas coisas que mudaram muito a minha concepção de um monte de coisa. Primeiro, eu sempre fui um defensor do livro gratuito, por exemplo. Para mim, né, eu sempre defendi, olha, se eu sou um professor universitário pago com recursos públicos, eu tenho que oferecer gratuitamente a minha produção intelectual. Porque eu imaginava que oferecendo gratuitamente eu estaria ampliando o acesso. Aí eu descobri que isso contém uma armadilha. Eu acho que você vai sentir isso, todo mundo que está ouvindo vai sentir isso. Porque as pessoas desvalorizam o gratuito. Então, o gratuito, você garante que a pessoa faça o download, mas você não encoraja a leitura, porque a pessoa vai desvalorizar aquilo que é gratuito. Por quê? Preço é marketing. Ou seja, quando você estabelece um preço para o seu produto e a pessoa precisa pagar para poder obter aquilo, a pessoa, vai valorizar essa produção intelectual muito mais do que se você estivesse oferecendo gratuitamente. E há muito mais probabilidade, pela minha experiência, de a pessoa ler quando ela compra do que quando ela ganha. Não tem nada mais... parece que é duro isso que eu vou dizer, mas acho que todo mundo vai sentir isso. Uma das coisas mais tristes que tem para autor é você
E o que mais acontece é você doar livro para o outro e o outro não vai ler. A pessoa vai aceitar, vai virar um estorvo na biblioteca da pessoa, porque ela vai ter outras prioridades de leitura que foram aqueles livros que ela valorizou e comprou, e ao pagar ela tem um comprometimento de leitura muito maior do que aquele do gratuito. Então eu sei que realidade, por exemplo, de estudante universitário que é obrigado a ler é diferente e cria um outro tipo de problema, mas espero que meu ponto tenha ficado claro. Eu, portanto, na editora, para você ter uma ideia, quando eu não precisava, assim, em estrito senso, do financiamento coletivo para financiar o livro, porque ele já estava financiado, ele já ia sair. O financiamento coletivo foi a forma de eu dizer para as pessoas: quem acredita nesse livro? Quem está afim de pagar e apoiar e comprar para ler? Então foram os primeiros compradores que compraram antes mesmo de o livro sair e que leram o livro e distribuíram em rede social. Teve um momento muito legal em rede social que todo mundo foi tirando foto do livro assim que recebeu. Aí eu fiz questão de comprar uma caixinha super legal para mandar para as pessoas. Então, então foi uma ação de marketing nesse sentido, de valorizar o livro, de dizer: o que eu fiz vale o preço que eu estou estabelecendo, a gente, por algum motivo, Fábio, a gente foi ideologicamente educado a ter vergonha de ganhar com o nosso trabalho, de fazer dinheiro com o nosso trabalho. É incrível. A gente, eu já fui cobrado por isso. O pessoal, não, mas ele tem um professor lá que tem um curso pago na Udemy. Então, parece que é um erro ganhar dinheiro com o próprio trabalho, porque isso é ideologicamente perverso. Paulo Freire fala sobre isso. Essa história de dizer que professor é um herói, é um abnegado, faz sacrifícios, e ver isso como uma virtude, isso é uma armadilha. Porque o Paulo Freire fala sobre isso no livro Professor Sim, Tia Não. Essa história de chamar professora de tia é traiçoeiro também, porque tia, né, é uma relação afetiva. Tia não faz greve, tia não exige condições de trabalho. Já o professor não é herói, o professor é um trabalhador. Então, para que o professor tenha as condições de ensinar, ele tem que ter um salário digno, ele tem que ter as condições, tem que ter o material, tem que ter um espaço seguro, há condições que são inegociáveis, são indispensáveis. Não dá para ser professor sem sem as condições. E aí a gente fica sendo levado, né, nesses discursos aí que não, você não tem que exigir nada, não. Herói é aquele que nas piores condições faz tudo que tem que ser feito. Tá vendo que é uma armadilha, é pura armadilha. Então essa valorização do meu trabalho foi um aprendizado. Pra você ter uma ideia, assim que eu lancei o livro, a editora entrou naquela promoção, era uma semana de promoção, a semana do livro. Aí eu pensei, isso é péssimo para mim, porque se eu lanço um livro em promoção, eu já vou estar lançando um livro desvalorizado, tá vendo? Meu livro não vale nada, ele vale metade do preço. Então, parece que é uma reflexão dura, mas eu espero que esteja ficando bastante claro para todo mundo. A gente não pode deixar de valorizar o trabalho que a gente sabe que vale, vale cada centavo. Quem quer comprar, pagar o valor do meu livro e ler o meu livro, vai ser recompensado, vai sair ganhando, pagando o que ele vale. Aí, claro, passa um tempo, aí a gente entra nas promoções, tudo bem. Mas no lançamento eu não podia admitir isso. Então eu pedi para tirar o livro do site, para não vender, para não lançar em promoção, que seria ruim. Então, nesse sentido, no meu livro em particular, o financiamento coletivo teve como princípio essa discussão. Eu tenho que valorizar o meu livro
e quem já conhece meu trabalho, vocês topam? E assim, eu tinha... a editora me mandou 100 livros como de direitos autorais. Em vez de eles pagarem os direitos autorais, eles me mandam um livro. É uma editora universitária. E esses 100 livros foram vendidos no financiamento coletivo. Então, tá vendo? Foi o que pagou o meu trabalho. E aí a gente vê, né? Você vê, é ridículo. Quer dizer, tá. É um valor que não paga, né? Foi o quê? R$4.000? Pra você escrever um livro? Não é? Mas, tá vendo? Mesmo assim, eu não podia deixar de exigir isso, de demandar isso para valorizar o meu trabalho. Então, essa que foi a discussão. Agora, em outros momentos, eu fiz outros financiamentos coletivos, aí sim, que eu não tinha recurso e queria obter recurso para comprar equipamento, etc. Fiz outras experiências também. Eu acho que pode ser uma alternativa, mas complementar. Porque eu também vejo, acho que todo historiador tem essa mania de achar tudo complexo, mas é porque é mesmo. Eu já li que o financiamento coletivo, ele também tem as suas armadilhas, porque, tá vendo, parece que a gente abre mão, né, de demandar isso do Estado, demandar isso de recursos públicos que deveriam ser melhor distribuídos, para poder ficar aí disputando individualmente um recurso. E às vezes a gente é tão ideologicamente manipulado, né? A gente acha que está sendo, sei lá, progressista, ético, mas a gente está sendo só manipulado e trabalhando 200 vezes mais para receber 200 vezes menos, e aí fica reclamando sem valorizar o próprio trabalho. Então, isso é um negócio muito sério. Eu já vi, Fábio, alunos de jornalismo com um projeto maravilhoso, assim, fabuloso, mas aí alunos, colegas, aí lançam, aí dizem assim, não é para ganhar dinheiro não, não é para ganhar dinheiro não. Eu falo, mas como não? É um hobby. Então você vai trabalhar você vai ser um bancário, nada contra bancário, tenho amigos bancários, mas você vai ser um bancário e vai ser jornalista de hobby, então você não vai, é um esporte, é isso? Então, por algum motivo, tem esse problema ideológico em não querer ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho e fica frágil e fica frustrado porque não consegue desenvolver o seu negócio por complexos ideológicos. Acha que está sendo alguém de esquerda, com esse discurso, não quero ganhar dinheiro, acha que isso é de esquerda, mas no fim das contas está sendo só alguém controlado por alguém que vai ganhar dinheiro sobre você. Os meus amigos, os meus colegas do Science Vlogs, um colega meu me contou isso, cara, de fato, uma vez tinha um cara lá que vivia me chamando para dar palestra, ele cobrava ingresso, ganhava uma grana, e eu ia lá de graça, e ele ficava exigindo um monte de coisa, meio que me humilhando, e eu ia acreditando que eu estava levando ciência gratuitamente para as pessoas, e o cara ganhando sobre isso ainda. Tá vendo como que esse nosso constrangimento, nem vou dizer que é ética, esse nosso constrangimento é imposto, é manipulável também por quem sabe lidar com ele. As pessoas têm livros que ensinam isso. Você usa esses constrangimentos para realmente para dominar. Tem um livro sobre persuasão que fala sobre isso, como é que o outro joga com a sua coerência. Você quer ser coerente, o outro saca que você é desses que faz por amor e vai ganhar dinheiro enquanto você não vai ganhar nem amor. Então, essa consciência, eu acho que falta muito nas pessoas. Olha, o Paulo Freire criticava o idealismo. Ele criticava esse otimismo ingênuo, porque para ele isso gera frustração. Ele falava sobre a sala de aula, né? A gente não pode esperar mais do que é possível
dentro de uma sala de aula. Você não pode projetar o seu papel de professor querendo se propor a fazer mais do que a educação permite que se faça, sabe? Então ele diz, nós somos condicionados pela realidade, nós não somos determinados por ela, mas nós somos condicionados. Então ter consciência dos limites, sabe? Ter consciência do seu próprio papel e ter essa consciência política de que nós temos que ser interpretados, nós temos que assumir o nosso papel de trabalhador e não de tio e tia, sabe? É de trabalhador e não de herói. Acho que esse é uma consciência de classe que é sabotada com esses discursos de faz de graça, faz por amor. Então tá vendo que, por isso que a sua pergunta, te falei, cada pergunta é uma live, mas é uma pergunta importante, uma discussão importante. Então aqui, eu já botei ali nos comentários, só abro em outra janela para não esvaziar a live aqui. A degustação tem ali, tem o prefácio, né, de toda a organização dos capítulos, mas vale a pena ler do livro e aí, tendo o interesse, procurar no próprio site da editora, também tem na Amazon. Eu vou dizer assim, ó, site de editora tu compra, André, aí assim, eu vou ser sincero aqui, site de editora tu compra, os caras demoram 2 meses para te entregar. Na Amazon tu compra no outro dia, tá na tua casa. Então aquilo, né? Vai pagar o burguesão lá ou a editora aqui? Para ter daqui a 40 dias ou para ter amanhã, né? E aí cada um decide se vai ser idealista ou se vai querer o livro amanhã, né? Aí, né? Entramos nessa discussão também por outro viés, mas... Que também é importante, é uma longa discussão. É uma longa discussão, uma outra live aí e tal. Também, eu coloquei aqui, né? Não sendo idealista, filosofia hoje, no caso, estou fazendo a transmissão no Face, é a rede que tem o maior alcance, né? Tem o meu maior público e tudo mais, mas o Face até hoje eu não consegui monetizar, né? Então um jeito de estar recebendo alguma coisa, hoje em dia pelo Pix, pode fazer o Pix ali, é meu e-mail, né? Só esse dado que tu precisa, manda o dinheiro que for, tem as estrelinhas no Facebook, e depois, ou agora mesmo no YouTube, Filosofia Hoje, eu consegui habilitar a opção Seja Membro. Aí tu pode ser membro a partir de R$ 1,99, olha que bagatela, né? Que miséria, e esse dinheiro ajuda um pouquinho a pagar o meu trabalho. Eu não vou dizer que é estrutura, que é o Caramba 4, não, pagar o meu trabalho, sempre trazendo conteúdo aí todos os dias para vocês. Professor, a pergunta agora, que na verdade é a 4, mas vai ser a última do nosso roteiro, ela é uma pergunta bem técnica, que ficou na curiosidade minha, né? O livro, A Metrópole Imaginária, ele trabalha a história a partir de uma perspectiva diferente da comum, da escolar, que é a tal história cultural, né? Que vai buscar esses personagens aí nas colunas sociais e tal, como tu falasse no início. Eu gostaria, então, que tu respondesse aí pro nosso público o que é essa tal história cultural, o que ela se difere de outras visões da história, por favor. Uhum. História cultural tem várias ramificações, mas o mais importante, que ajuda a definir, é que é uma história que se preocupa não só com as ações históricas, mas também com as representações, com o imaginário, sabe, com as formas pelas quais as pessoas concebem o mundo. Porque a gente sabe que, ainda que esse imaginário não construa sozinho o mundo, são condições indispensáveis para a ação. Tem gente que rejeita isso, acha que é inconcebível, né? Mas a gente vê que hoje, mais do que nunca, no Brasil talvez, a gente tenha noção da importância de estudar o estado de espírito, os conceitos, as teorias de conspiração, a história das ideias, as imagens que circulam, porque são imagens, conceitos, ideias que induzem a ação. A gente está vendo, né? Tanta teoria de conspiração está prejudicando na prática vacinação. Tem gente que não quer vacinar por conta de teoria da conspiração. Então, causa impactos reais na história. A gente viu, né, a gente vê como que candidatos são eleitos aí com
histórias absolutamente malucas, assim, com como que o medo comunista ainda hoje, no mínimo, a gente vê 3 grandes momentos na história brasileira que o anticomunismo surgiu assim, de um jeito totalmente descolado da realidade e impactou a história. Então, há quem estude, por exemplo, as imagens, né, do medo comunista em determinados momentos. Por que ele surge, quais são os temores, quais são os ressentimentos. História dos ressentimentos, isso é fantástico. Tem uma linha, alguns professores na Unesp de Franca trabalham com isso, porque percebe-se como que esse ressentimento, sabe, essa emoção das pessoas causa impactos históricos. O nazismo foi fruto de ressentimento. A gente vê recentemente a extrema-direita como que se alimenta desse ressentimento, e frequentemente a militância política se esquece de observar esses elementos que são legítimos. Ou seja, vamos lá, elementos que são legítimos e que são manipulados pela extrema-direita para fins eleitorais. Então, a gente vê as universidades, por exemplo, tanto ódio contra as universidades. Universidades, de fato, sobretudo as públicas, são elitistas por natureza, porque pega um curso, tem 90 concorrentes, né, passa sabe, 90 por vaga. De cada um que passa, você tem 89 ressentidos. São pessoas que foram excluídas da universidade. Então, essas pessoas, naturalmente, vão se sentir ressentidas, vão estar fora, vão tentar de novo, talvez não consigam. E aí a universidade é de fato um privilégio, ainda para poucos. Então essa realidade socioeconômica tem que ser combatida como? Ampliando vagas na universidade, né? Ampliando acesso, criando mais campos, investindo mais. Esse é o caminho interessante. Mas quando extrema-direita usa esse ressentimento em busca de poder, faz o contrário, faz com que as pessoas passem a estigmatizar, atacar, odiar, e cria mais teoria de conspiração e quer destruir, em vez de ampliar a vaga e acolher. Então essa história ela é muito importante, e a história cultural cuida disso, cuida de entender, eu ia dizer infelizmente, demora muito para entender, né? Mas é típico da história. A gente não, como eu disse, né? A gente não tem condição de fazer. É difícil de. Até quem faça, quem tente fazer história do tempo presente. Mas é muito difícil. Sobretudo porque a gente não tem consciência das consequências das ações de hoje para o futuro. Então pode ser que hoje esteja acontecendo, quer dizer, pode ser não, certamente hoje está acontecendo alguma coisa que nos escapa e que vai ser importante no futuro. E só vai conquistar a dimensão em retrospectiva, né? Quando a gente olha para trás, nossa, aquele dia ninguém percebeu, mas estava acontecendo isso, e que a bola de neve gerou um grande movimento. Então a gente não tem condição de fazer isso hoje, justamente porque não aconteceu. Há infinitas possibilidades para o futuro. Então a gente não faz história olhando para o futuro, faz olhando para o passado. E toda a história é enviesada nesse sentido, né? Porque você vai atribuir importância a eventos que causaram impacto. E a gente tende a deixar de lado eventos que foram insignificantes, porque tem menos sentido dependendo do ramo da história que você estuda. Ainda que a história cultural, né, ela é muito relacionada àquelas modalidades de história que eu mencionei. A história, microhistória, que é uma história muito localizada, que pode ser útil para uma comunidade ou pode ser universalizável. Então tem muitos estudos geniais sobre casos específicos que ajudam a gente a entender coisas da condição humana, então isso é legal. Aí tem a história oral, que é a história do povo que não gera documento, porque pessoas célebres geram muito documento, né? Tem jornal, e tem gravação, e tem ata, e tem, assim, vários documentos históricos. Pessoas do dia a dia, sobretudo grupos marginalizados, Fábio,
tem gente que não tem nem certidão de nascimento, não tem nem carteira de identidade. Eu me lembro no ano passado, um grupo de estudos analisando os impactos iniciais da pandemia, percebeu que tinha muita gente que não conseguia auxílio emergencial porque não tinha identidade. Imagina, a pessoa não tem uma identidade, parece que é tão básico, né? A gente não vê que há deficiências de cidadania dessa magnitude. Então, tá vendo? São pessoas que são absolutamente esquecidas, são experiências que não são conhecidas, não são analisadas, não são estudadas. E isso causa impacto em política pública. A gente precisa entender historicamente todos os grupos para a gente até formular, né, soluções. Então a história cultural se interessa por esse campo. Não é uma história só econômica, sabe, que vai observar os impactos econômicos em macro escala. Não é só uma história política no sentido de Estado, né, que vai... Existe a história cultural política, foi a que eu trabalhei, né, dos discursos, como é que os agentes políticos se constituem enquanto agentes históricos no seu próprio tempo, como é que eles criam uma imagem para si. Então esse campo, eu acho ele muito legal, dialoga muito com a comunicação, que é a minha formação inicial, né, formação na graduação. Então eu vejo que há uma demanda muito grande por isso, mas, de novo, né, aí por várias questões relacionadas a tudo aquilo que a gente mencionou, de aprisionamento ideológico e desvalorização do próprio trabalho, ao fechamento da universidade no seu próprio circuito, acaba prejudicando aí o diálogo e o conhecimento da sociedade e todas as deficiências da educação, né? Imagina. Então, tá vendo? De uma ponta a outra. A gente espera, né? A expectativa do historiador é que na ponta final o estudante acabe lendo seus trabalhos, mas imagina, sem livro didático, os meninos com raiva da escola, com os professores exaustos, como diz de novo Paulo Freire, pedagogia não pode ser dissociada de toda essa luta política em favor de uma educação de qualidade, etc. Né? Não dá para... Por isso que concordo, né, em termos, mas concordo com aquela ideia, né, de que uma pedagogia tem que estar desassociada do chão da escola, né? Não tem muito sentido. Tem razão, e por isso o Freire deixa claro que não há como dissociar da política e da exigência por melhores qualidades ao professor. Nossa, vai de um ponto para o outro. Professor, mas sabe assim, no início da live, tu começou falando que não estava conseguindo gravar vídeo no YouTube por estar trabalhando demais agora nesse modelo à distância, sabe? E isso encaixou exatamente no ponto que tu falaste agora, e que tu falou em vários outros momentos, né? A sociedade espera um heroísmo do professor, porém, em todos os sentidos possíveis, não remunera, e aqui não entenda remunera só em dinheiro, mas em dinheiro também e principalmente, né, para que ele cumpra essa função do herói, né, quase da autoimulação, porque a gente trabalha tanto que parece que vai pegar fogo, né? Isso em todos os níveis, e parece que, por exemplo, a minha mulher que trabalha na educação infantil, parece que é mais profundo, né, do que... E eu trabalho no médio e no fundamental, parece que no fundamental é mais profundo que no médio, parece que de certa forma avalia essa questão do professor salvador, do professor que se doa, da tia, que o Paulo Freire lá falava, da tia, do tio, etc, né? Tu sabe que, por exemplo, assim, de repente, professor André, parece que o problema o aluno não ter acesso à internet, porque às vezes não tem nem luz elétrica onde ele mora, quem dirá sinal de banda larga, parece que isso não é um problema do professor, e o professor tem que resolver. Pois é. Sabe? Porque a escola não consegue resolver, a prefeitura não resolve, o governo do estado não resolve, o governo federal, então, simplesmente cagou para toda essa questão. Aí,
quem tem que resolver o acesso do o professor? A gente não tem condição nenhuma para isso, né? Tu sabes que, por exemplo, essa semana, para conseguir manter a minha vida, né? Não é nem o estilo, é a vida mesmo, porque o cansaço físico e mental já estava ficando muito grande. Eu tive que, o óbvio, professor André, falar com as direções das 3 escolas que eu trabalho e dizer assim, eu estarei disponível para participar de reunião, atender as turmas, enviar material, corrigir material no meu horário de trabalho. Pois é, E recebido meio assim, mais uma. Não, eu tenho, como professor, eu tenho o horário de trabalho em sala de aula e o horário de planejamento. Nesses horários eu estarei à disposição. Porque, professor André, a gente entrou no trabalho perpétuo. Reunião, sexta-feira, 6 horas da tarde, mandando arquivo no sábado e domingo, respondendo aluno às 3 horas da manhã. Sabe? Assim, e uma insanidade. E tentar resolver problemas do tipo, por que só 20% dos alunos enviaram atividade de volta? Daí tu olha, tá tudo certo na atividade, mas e o acesso, né? Então, assim, daí a gente já começa a pensar estratégias para o acesso do aluno à informação e não deveríamos estar pensando nisso nesse momento, sabe? Então, assim, tudo que tu falaste, os saltos que tu deu e tudo mais, de certa forma, ecoou lá naquela primeira frase, né? Que tu disse que sem tempo de fazer ali o YouTube, porque, né, isso está consumindo, de certa forma está consumindo a nossa categoria toda, e parece que vai aprofundando. Eu não o único meio que hoje não estou trabalhando é o universitário, mas pelo que todos me revelam, eu convido vários professores aqui, né, a participar, me parece que também estão sobrecarregados, também estão nesse trabalho perpétuo, né? Parece que eu não sei, por misturar o ambiente de descanso com o ambiente de trabalho, parece que a gente passou a trabalhar 24 horas por dia, o que é uma tremenda loucura, né? Uma tremenda loucura. E assim a gente vai... a história, né? A filosofia também tem isso, né? A gente gosta dessa segurança do tempo, a gente gosta de discutir o que ficou lá 200 anos atrás, porque senão a gente erra feio. E 2013 foi um exemplo. E quando a gente analisa o 2013 hoje, parece que a gente diz assim, mas como é que a gente não viu isso? Por exemplo, em filosofia, a gente estava analisando os movimentos ocupes e todos os conceitos que estavam ali por trás, com algo assim muito positivo, né? Os movimentos de rua, os movimentos de ocupação, os movimentos pelo transporte público, né? É o despertar, é o iluminismo, não sei o quê. E, na verdade, 2 anos antes da Primavera Árabe, né, já tinha mostrado no mundo árabe que os movimentos começaram assim, com o uso das redes e tal, a grande novidade, porém, eles abriram espaço para grupos conservadores. E esses grupos tomaram ali a maior parte dos países, etc. Eles absolveram aquele discurso. Até porque as linhas que estavam governando naquele momento eram mais progressistas. Aquela coisa, mundo árabe, xiita, sunita, eu não sei tão bem assim, mas pelo que eu sei, né, a diferença entre os sunitas e os xiitas é bem marcado assim na questão progressista da história. E aí, nós aqui no Brasil, achando que aquele movimento era para frente, que a gente iria para frente, e que aqui não vai abrir caminho para o conservadorismo. Né? Que ingenuidade tremenda. É por isso que talvez muitos preferem esperar que o afastamento histórico chegue, até para a gente avaliar conceitos, né? E não depois ficar assim, errei, né? Ficou lá meu artigo publicado na CAPES Qualizar, uma besteira sem tamanho. Só que se foi para uma Qualizar lá em 2013, é que não era uma besteira, né? É porque aquilo era uma avaliação naquele momento, porém uma visão que estava limitada. Aí com afastamento histórico conseguiu ver muito mais. Isso mesmo para as microavaliações.
falando como o mesmo Ricardo tinha, aliás, é uma baita live, ele está lançando um livro novo, que é Crítica da Razão Idolátrica, que ali dentro trabalha o conceito de necroética, que é muito bacana. A necropolítica está sendo muito falada, né, do camaronense. O professor Tim, ele traz o conceito de necroética, que é a necropolítica aplicada no dia a dia do cidadão comum. Que a necropolítica é um conceito, né, da realpolitik, um conceito macro, dos que governam, dos que têm poder. A necroética é o que o gado está fazendo aqui no curral, né? Então é um conceito bem interessante aqui que o professor Tim trabalha. A gente estava falando ali do, né, o Facebook, né, entre outras redes. O Facebook, por exemplo, ele comentando que com essa pandemia e tudo mais, de repente, talvez ele tenha mais gente morta ali do que viva. Eu falei, professor, mas o que é o Facebook se não a nossa lápide, né? É ali que as pessoas vão buscar a nossa informação, quem fomos, né? etc, tal, depois. E isso é um grande banco de dados, não sei se o senhor concorda com essa ideia, um grande banco de dados para os historiadores terem acesso aos cidadãos comuns dessa época. Então, por exemplo, daqui a 100 anos, quando a gente for falar da pandemia de Covid, os historiadores vão poder ter acesso a esse banco de dados, que talvez nem mais online esteja, mas vão poder ter acesso a esse banco de dados e ver o que os cidadãos comuns falavam, e não o que os grandes centros contaram, né? Não sei o que pensa disso aí. Não, interessantíssimo, né? Sobre o 2013, né? Eu acho que eu te perdoo, e me perdoo também, eu também, na época, né, todo mundo ficou entusiasmado, porque, primeiro, de fato, como eu mencionei, né, não dá para saber, sabe, a história, ela não está escrita, então é a dinâmica que vai tocando, vai se desenvolvendo, grupos vão disputando, é uma disputa permanente. E segundo, a história não chegou ao fim. Então, esse tempo vai passar. Será que daqui a 10 anos a gente vai olhar mais uma vez para 2013 com outros olhos? Possivelmente. Então, a história não tem ponto final, né? Então, quando você olha daqui até aqui, ok, você mensura esse ou aquele efeito, mas a história continua. Então, eu brinco que a gente não tem muito controle. Eu gosto de brincar com o exemplo do pai do John Lennon. O John Lennon teve um pai ausente, então sumiu. E aí ele ficou muito ressentido com o pai, foi criado pela tia, aí fez a banda, revoltado, e virou os Beatles e deu no que deu. Então, será que se o John Lennon tivesse tido um pai presente, né, estava lá com ele, ajudou ele na escola, John Lennon seria um dentista, seria um contador, ou, sei lá, seria um grande cientista, sabe, já que ele era talentoso, seria um grande político, não sei, tá vendo? A gente, na história, a gente também tem um tabu que é não ficar dizendo e se, porque não aconteceu. Então, na história, ao contrário de química, né, não dá para você refazer o experimento lá e tal. Mas a mensagem é essa, o Paul Vane discute isso. A gente não tem consciência das consequências, até porque elas não estão postas. Vai depender de toda uma correlação de força que vai se aproveitar do evento anterior para conquistar poder, para disputar. Então, a gente não sabe quais são as consequências positivas de atos hoje interpretados como ruins e vice-versa. Quais são as consequências negativas, né, de atos hoje considerados positivos? A gente não sabe, mas então por isso que a gente não dá para antecipar, e isso não faz também com que a gente então tanto faz, eu posso ser escroto, pode ser bom, não. A gente usa a nossa ética, aí entra até filosofia, para fazer o que a gente entende que é o melhor, mas sempre com essa autovigilância, com essa discussão histórica de que, no fim das contas, a gente não tem muita consciência das consequências, porque elas não estão postas.
E a outra pergunta tá sobre rede social também. Eu abandonei o Facebook porque estava me consumindo muito. Eu realmente deu fora, eu achei que estava me atrapalhando e me irritando. É um consumo de coisa maluca, de, sei lá, de criança suja de comida misturado com gente xingando e misturado com. Aí parece alguém passeando e outro falando bobagem de vacina. Aí dá vontade, sabe? É um ambiente muito tóxico que me comecei a ficar enojado. Deu fora. E eu tenho um artigo que eu escrevi no Observatório da Imprensa, putz, deve fazer uns quase 20 anos já, sobre um problema grave da era digital, que é a vulnerabilidade e a instabilidade dos dados. A gente sabe, o Humberto Eco acho que brincou alguma coisa nesse sentido, olha, a gente consegue acessar livros aí medievais, mas eu não sei se eu vou conseguir abrir meu pendrive na semana que vem. Então, esses dados são muito instáveis, sites abrem e fecham. O artigo que eu escrevi foi quando o UOL deletou assim, milhares de sites pioneiros da internet quando eles fecharam o serviço de hospedagem. Então, tinha muito site que simplesmente sumiu do mapa. Isso é muito recorrente. Pra você ter uma ideia, eu escrevia no Huffington Post, de vez em quando, como voluntário. Aí, de repente, o Huffington Post Brasil decidiu fechar as atividades. Fechou. Os meus artigos todos sumiram, desapareceram. Então, eu tento meu computador, um ou outro e tal, mas desapareceu. Então, é uma mídia muito pouco confiável. Por isso que eu falo com os meus amigos no Science Vlogs, galera, redundância é o segredo. Tem que ter backup, deixa os vídeos em 2 ou 3 plataformas, guarda isso em outros lugares. Tem uma iniciativa archive.org, né, mas que não consegue guardar tudo. Então acho que tem aquele ditado, se você tem 2, você só tem 1. Se você tem 1, na verdade você não tem nenhum. Então o que você não tem que fazer cópia em lugares diferentes, para a gente garantir esse material. Concordo, material maravilhoso, e que inclusive há um novo ramo nas humanidades, que são as humanidades digitais, que é a aliança entre as humanidades e as ciências da computação, para você trabalhar com Big Data, né? Porque são dados infinitos, assim, é muito dado. Então a gente precisa do auxílio dos computadores para ajudar a processar aquilo. Já tem muita gente trabalhando com isso, e a gente realmente espera que historiadores, com certeza, se a gente tiver acesso, historiadores vão se divertir tremendamente com isso que está acontecendo hoje. Além do fato, né, de que, como são empresas privadas, a gente possivelmente, eu ainda acho que a gente vai ter um grande vazamento. Ou um grande apagão, ou um grande vazamento, ou ambos. Então, esses dados todos que a gente apagou, que a gente botou em privado, que buscas de internet, Google, acho que isso tudo um dia ainda vai vazar. Ou as empresas um dia vão fechar. Então a gente não sabe. Onde mais eu perdi? Não, acho que foram esses dois. A maior tragédia para o cidadão comum é o seguinte, André, nesse sentido aí que tu falaste. A gente não tem mais foto impressa na lógica nossa. O grande figurão tá no jornal, tá na revista, que ainda existem, é nicho, mas ainda tá lá. Agora, nós, cidadãos comuns, a última, por exemplo, a minha filha, tá? Se não fosse uma meia dúzia de fotos que a gente imprimiu para fazer ali um quadro, assim, ela não teria nenhuma foto, porque, ao mesmo tempo, ela tem foto... ela tem muito mais foto do que minha, né? Porque tem milhões de fotos. Só que, por exemplo, assim, ela já nasce numa geração digital, ali, 2012, né? E sério, se não fossem as fotos que a gente imprimiu ali para fazer um quadro, assim, da família, não teria foto analógica nenhuma. Então, na verdade, sei que tu fala... Porque todas as nossas fotos, assim,
ou tá na nuvem lá do Google, do próprio celular que a gente tira, ou tá no Face, ou tá no Insta. Vamos dizer que, por exemplo, o Face e Insta é do mesmo dono, aí resolvem fechar e tal, explica tudo. Já acabou a nossa história fotográfica, né? Enquanto, por exemplo, nossos pais, nossos avós têm aquela caixa, né? Aquela caixa de foto lá que gosta de num evento lá, tá mostrando para todo mundo. Isso aí é uma grande loucura, seria uma tragédia inicial já, né? A gente se deparar com um momento que de repente, putz, as minhas fotos dos meus últimos anos, dos meus últimos 20 anos não existem mais porque o site fechou. Isso não é se vai acontecer, é quando, porque vai acontecer, mas tem solução, é redundância, deixar em backups em empresas diferentes. Mas isso já aconteceu várias vezes. Não tem nem mais a maquininha, né? Porque eu me lembro que até uns 10 anos atrás tu ainda tinha uns pontos, umas maquininhas que tu botava o pendrive e elas saíam a foto ali. Hoje em dia eu acho que nem tem mais. É bem nicho, né? Aquelas Polaroids e tal. Mas esse problema já aconteceu, Fábio. Por exemplo, pega aí os disquetes, essas mídias antigas, quanto dado não foi perdido? VHS. Quantas famílias não gravaram momentos que não tem nem onde passar isso mais? Aí vai se deteriorando. Fitas cassete. Eu lembro que minha mãe gravava um monte de coisa. Foi se perdendo, porque não há mídia para isso. Os próprios CDs, né? Hoje já era. Os próprios DVDs. Então, o que tem hoje, meu computador não tem mais leitor de DVD. Então, meu também não. Sabe, eu acabei de vender meu carro, tinha CD. Né, porque eu não trocava porque era um CD muito bom, né, um Bose. Aí se eu fosse trocar por uma multimídia tradicional, custava quase o preço do carro, aí não, né, uma mídia daquela mesma marca. Agora o carro se foi, eu vendi, eu fiquei com o meu porta-CD olhando para ele, né, porque não tem mais onde reproduzir aquilo. Ele vai se tornar que nem eu até tenho aqui uns jogos antigos aqui, né, de videogame e coisa. Ele vai se tornar isso, vai se tornar um souvenir, uma decoração, uma lembrança de uma outra época, porque reproduzir mesmo a gente não vai ter como. Agora o analógico mesmo, que nem assim a foto impressa, ela tá ali, entendeu? Ela tá viva. Acho que a gente tinha que repensar, ou o próprio livro, sabe? Sabe que para estudar, eu tenho isso, eu sou um cara assim que eu não entro nessa briga do impresso ou PDF. Quando eu vou estudar, eu pego o PDF, porque eu copio e colo, eu dou Ctrl L, eu dou Ctrl F, entendeu? Ele é melhor para estudar, quando eu vou escrever um artigo e tal. Agora, quando eu vou ter a minha leitura, eu vou acumulando a papelada aqui, e eu não vendo livro, não dou livro, eu vou acumulando, porque eu vim de uma família que não era leitora, então essa biblioteca aqui vai para minha filha, vai para meus netos depois. Eu sou acumulador de livros. Pois é, bom demais. Mas é uma boas discussões. A gente podia já marcar uma live para daqui a 10 anos e olhar esses últimos 10 anos. Eu gostaria de fazer uma live, marcar no teu canal quando voltasse lá no. Pois no eu tô precisando, mas eu lancei um vídeo esses dias de 2 minutos. Mas, nossa, eu fico 6 meses assim, sem lançar. Tô precisando mesmo. Desde a nossa última live, né? Estamos combinando. Mas, nossa, tá muito corrido. Eu terminei o ano à base de anti-inflamatório e relaxante muscular, porque eu fiquei sem andar, de tanto ficar sentado em cadeira. Eu amanheci um dia assim, sem andar. É o trabalho perpétuo, mas dá uns toques lá no pessoal da faculdade, assim. Olha, eu tenho aqui a minha carga, porque a gente, professor, tem a carga horária assim, divididinha, né? A gente tem que respeitar isso nesse ambiente remoto, porque, sinceramente, olhando as políticas públicas aí, vai mais vários meses ainda, né? Então, né? Vai lá, professor, dá esse cuidado aí. Tem que aprender com os erros, né? Para errar erros diferentes, pelo menos. Não errar os mesmos. Para finalizar a nossa live, eu peço ali uma frase. É uma frase, assim, que, aliás, até hoje ainda, os posts com frases ainda fazem bastante sucesso, né? 10 anos de Facebook, agora o Instagram, uma frase que nos faça refletir, por favor, professor André. Boa noite, mas não se iluda. Boa noite, mas não se iluda. Tá ótimo.
Ou então, bom dia, mas não se iluda, melhor. Tá certo. Então tá, professor, eu agradeço a tua presença ainda aqui virtual, a tua existência. Opa, bom demais. Genial falar com você mais uma vez. Com esse mestre aqui eu aprendi, né? Esse negócio assim, ser grato pela existência do outro é algo fabuloso, porque assim, o tempo e o espaço são as duas maiores magnitudes do cosmos, né? E a gente conviver no mesmo tempo em espaços tão próximos é algo fantástico. Então, gratidão, professor André. Bacana demais, não, fabuloso, foi muito bacana, sempre genial falar com você. Vamos combinar no meu canal, eu só preciso, respirar, mas a gente tem que combinar assim, imagina, é sentar e fazer. Isso aí. Obrigado mais uma vez, bom trabalho, manda ver, você faz um trabalho civilizador nas redes, no Facebook há tanto tempo, eu te acompanho já um tempão. Quanto tempo faz? Desde, sei lá, 2014. Anos. Já faz 10 anos. 10 anos. Entrei em 11, direitinho. Acho que ali por novembro de 2011 eu entrei eu entrei de uma vez só, assim. Eu entrei Facebook, blog, entrei tudo, assim, e estamos aí até hoje. Então, não, 10 anos. Aliás, se tudo der certo, é novembro, se tudo der certo, fazer uma festa presencial. Aí eu não sei, Londrina, Porto Alegre, logo ali, né? Sim, não. Depois que passar essa pandemia, eu acho que vai estar todo mundo louco para viajar, vou te contar. Novembro eu acredito que sim, se a vacinação progredir até novembro, eu acho que tem uma boa perspectiva aí para fazer realmente um evento presencial 10 anos filosofia hoje. Você tá otimista, mas vamos torcer. Vamos torcer. Então, mas valeu demais. André. Obrigado mais uma vez pelo convite, Fábio. E obrigado. Continuamos nos falando. Opa, quase caiu uma luz. Vamos lá. Até a próxima. Quem está assistindo, dá o like, compartilhar, comentário. Aproveita a degustação e, se tiver um interesse, claro, compra o livro do professor André, ajuda aí o trabalho dele e também nos ajuda aqui. Eu botei ali o comentário, tem o Pix, tem as estrelinhas, tem o membro do Facebook, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.